Olá, lindezas e seres infinitos! Continuemos o nosso pilar conhecimento, parte 2 da nossa teleoficina gratuita Aprendendo a Meditar com as Mandalas. Ai, que coisa boa! Conhecimento nunca é demais e sempre nos ajudam. Eu costumo dizer que o conhecimento é libertador e o autoconhecimento é transformador. Conhecer é necessário para que possamos nos autoconhecer. Olha que interessante. Vocês desculpem os barulhos, mas nós estamos, em férias. Estamos em férias, eu moro num apartamento e aí tem toda essa questão local, o barulho local. Embora eu esteja... Deixa eu só fechar a janela aqui um minutinho. Prontinho, opa! Prontinho, né? Ai, Jesus amado, mas é assim mesmo, né? Eu já falei para vocês, né, que a Rô não tem parte técnica, não tem filtro, não tem muitas edições, eu edito algumas coisas, né, mas que eu trabalho dessa forma porque eu quero atingir a todos, mas eu também não posso ficar me prendendo a muitas coisas de corrige aqui, corrige ali. Não, é a minha verdade para vocês. Eu sou uma pessoa comum, né? Eu não sou uma estrela, eu não sou uma popstar, né? Eu não tenho milhões de seguidores, né? Não tenho milhões de seguidores, não procuro falar sobre 5K, 10K, 5 dígitos, 10 dígitos, 100 dígitos, não me preocupo com isso. A minha preocupação é toda no nosso interior, na nossa alma, para que tudo fique alinhado, né? E nos seus devidos lugares. É essa a minha preocupação, tá bom, queridos? Queridas e queridos. Então, vamos continuar aqui. Então, nessa parte 2 do conhecimento, a parte 1 demorou um pouquinho mais, sempre demora, tá? Porque a gente fala várias, né? Passa ali as mandalas, o meu ritual, né? E os benefícios das mandalas, né? Da meditação com as mandalas. Então é um pouquinho mais demorado. Mas agora vou ser mais objetiva, né? Porque afinal de contas, depois vocês vão receber o e-book contendo essas informações, ok? Então vamos lá. Vamos falar dos arquétipos escolhidos para essa nossa teleoficina? Então, vamos começar primeiro falando o que são arquétipos. Arquétipo é um conceito, é um conceito da psicologia, tá? Para representar o nosso comportamento associado às nossas percepções, tá? E é sempre empregado com um personagem, né? Ou um papel social. Então, por exemplo, nós temos aí o arquétipo mãe, nós temos o arquétipo sábio, nós temos o arquétipo herói, né? Esses 3 arquétipos são um exemplo, né? O que representa a mãe, o que representa sábio, o que representa o herói. Então, são personagens, né, do nosso convívio que tem uma representatividade com a maioria, né, com a grande maioria dos seres humanos, tá? Então, em comparação desses comportamentos, elas se tornam, então, um estudo de psicanálise. Então, olha aí, de novo, estamos falando de Carl Gustav Jung, que ele trouxe, né, esse conceito dos arquétipos para os seus estudos, ok? Então, quando nós vamos falar de arquétipos, nós estamos falando de personagens, né, ou de situações sociais, papel social, que tem a ver com nossa personalidade, se encaixa dentro dessa personalidade, ok? Então,
eu trago para vocês dois arquétipos, né? O arquétipo Fênix e o arquétipo Flor de Lótus. Muitos de vocês já devem conhecer a história da Fênix, né? A Fênix, um pássaro sagrado, né? Que é em chamas, né? Ele está sempre com as suas penas em chamas, né? Elas são avermelhadas e alaranjadas, né? Por quê? Porque a Fênix, quando ela se vê numa situação, num determinado momento, uma situação, ela volta para o seu ninho, né? Num determinado momento da sua vida, ela volta para o seu ninho, ateia fogo no próprio ninho e renasce das cinzas, tá? No Egito, esse pássaro é um pássaro do Egito, tá? Que depois um poeta grego trouxe ele para a Grécia também, mas é um pássaro do Egito, tá? No Egito havia um pássaro chamado Benu, que simbolizava a alma de Ra, deus do sol, e possuía um templo. Deu origem à Fênix do Ocidente, onde chegou através dos escritos do historiador grego Heródoto, que era um poeta, né? E que sobre as suas viagens ao reino do Egito trouxe para a Grécia, tá? Então se dizia que ela entrava em combustão, né? Que ela voltava para o seu ninho, entrava em combustão e depois ressurgia das cinzas. Segundo alguns escritores gregos, ela vivia ainda exatamente por 500 anos, tá? Apesar da Fênix ser de gênero feminino, ela também é identificada com o gênero masculino, né? Ela ressurge das cinzas, deixando suas tristezas morrerem, suas lágrimas lavarem sua alma e renasce para a alegria, porque a vida é feita de morte e renascimento, tá? Quando eu escolhi a Fênix para ser o meu logo, na realidade eu tinha feito um workshop, uma imersão, procurando em busca da minha singularidade pelo momento que eu estava passando. E era para escolher um animal que você se identificava. Um animal. Eu escolhi um pássaro. Eu olhei, escolhi a Fênix, um pássaro, né? Eu queria aquele pássaro na aula de desenho. E aí fui pesquisar todo o seu significado e tinha muito a ver comigo em muitas partes da minha vida, assim como tem a ver com muitas de vocês, com certeza, muitas partes de nossa vida. E quando nós compreendemos que nós podemos sim renascer nessa vida, quantas vezes for necessário, nós temos essa consciência, tudo fica mais claro, tá? Então, assim, existe essa possibilidade de renascer sim, sempre quando necessário. Então, a vida, ela é feita de ciclos. Dentro desse ciclo é feito de morte e renascimento. Uma vez eu fiz uma consulta com a numeróloga e ela falou exatamente isso para mim na época. Eu não tinha nenhuma ligação, tá? Com terapias, com mandalas, nada disso. Era uma outra fase da minha vida que eu estava passando e que estava me angustiando, né? Porque a gente passa por várias fases, né? Afinal de contas, isso é meio século vivido, né, gente? Então a gente passa por muita coisa. E aí, numa dessas fases da minha vida, eu fui consultar uma numeróloga lá em Santa Catarina, onde eu morava. E eu não entendia nada disso, nada. E ela me explicou a numerologia, a astrologia, os mistérios do universo. E ela me mostrou através dos números, né, como é feita a numerologia, através dos números, que na minha vida eu estaria passando realmente por vários círculos, né? Ciclos, aliás, perdão, por vários ciclos. E que a vida é feita de morte e renascimento. E que eu já tinha, né, passado por esse momento de morte e renascimento, na minha linha da vida, eu já havia passado esse momento por 3 vezes, estava aí caminhando para um próximo. Então, que toda aquela dor, todo aquele sofrimento,
eu iria renascer, eu ia conseguir renascer. E aí sim eu entendi que a vida é sim feita de morte e renascimento. Nessa linha da vida que a gente começa a traçar, a gente começa a perceber isso. E quando a gente percebe, e quando a gente toma consciência, tudo vai ficando um pouco mais leve. Tá bom? Então vamos lá. Continuando. Então, vocês perceberam que a Fênix é um arquétipo forte, é um arquétipo de coragem, porque é preciso ter muita coragem para renascer. É preciso ter essa coragem de você recuar, se fechar e depois voltar. É preciso ter muita coragem. Você precisa realmente entender que esse momento é necessário, né? Existe até um hino, né? Um louvor, né? Também, que diz, né? Que o Pai, né? Misericordioso, ele traz a vitória para você. Ele te dá a vitória. E que suas dores e seus sofrimentos são necessários para te amadurecer. Então ele diz exatamente assim: esse tempo é necessário para te amadurecer. Ele está vendo, mas esse tempo é necessário para te amadurecer. As dores, os sofrimentos são necessários para o nosso amadurecimento. O recuar, o renascer das cinzas faz parte para que possamos voltar mais fortes. Ninguém amadurece só na alegria, né? Porque quando tá tudo bem, tudo bem, não tem, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, tudo lindo, tudo maravilhoso, você gosta de tudo, tudo é lindo. Mas quando algo incomoda, quando começa a acontecer algo que te causa dor, sofrimento, você fala: meu Deus, eu não vou sair disso nunca, por que isso está acontecendo comigo? Né? Só que aí é que está o ponto. Você precisa se observar. E aí na hora que você começa a se observar e começa a falar: realmente, tem algo aqui que eu preciso aprender. Tem algo aqui que eu não estou enxergando. O que será? E aí você começa a rever. E por isso você precisa de alguns métodos para conseguir esse momento de enxergar melhor, de ver melhor, de tirar, como eu disse anteriormente, a trave dos olhos. Então a Fênix, ela traz para a gente justamente isso. Eu estou lá, no fundo, ateei fogo no meu ninho e agora eu estou imergindo dentro de mim. E na hora que eu voltar, meu amigo, eu vou voltar muito forte, pronta para vencer, pronta para renascer, pronta para ir atrás do que eu preciso. Isso também é aceitação e acolhimento e libertação. É um ritual. Você respira, vai para dentro de si, emerge, trabalha, une, aceita e liberta. É isso. Então a Fênix, ela me representa e acredito que representa muitos de vocês. A flor de lótus, como é linda aquela flor, né? A flor de lótus, né? Ela floresce apenas uma vez ao ano. É uma flor do Oriente, né? É considerada a flor de Buda,
né? Ele tá sempre, né, com a florzinha ali nas mãos. Eu tenho ele pintado aqui, que eu pintei, com a flor de lótus na mão. Cada flor significa um passo da jornada de Buda. Cada cor de flor de lótus significa um passo da jornada de Buda, ok? Então, a flor de lótus, ela floresce uma vez ao ano, mas a história dela, ela vem das profundezas do rio, passando por toda aquela lama, e ela vai subindo, 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 passando por tudo aquilo, até florescer, se tornar uma bela e linda flor. Depois ela se recolhe, se fecha e volta, né? E depois ela volta. Existem várias flores, né? Por exemplo, eu tenho aqui em casa a flor de maio, que a gente fala, ela floresce em maio. Na realidade, a minha floresce em junho. Floresce em junho, ela dá uma vez ao ano. Então, tem várias flores que elas só aparecem uma vez ao ano, que elas florescem uma vez ao ano. Mas é para mostrar essa beleza toda que a nossa natureza traz. E comparado conosco, nós podemos florescer quantas vezes forem necessárias também. A gente renasce e floresce, né? Então eu trago para vocês a beleza, né, das mandalas, para que vocês possam se enxergar e florescer. Então eu trago esses dois arquétipos para vocês. Fênix, de força, de coragem, de luta, de imersão, de ritual. E lhe trago o florescer para cada amanhecer. O choro pode durar a noite inteira, a madrugada toda, mas a alegria virá ao amanhecer. Ou como você mistura várias coisas. Eu tenho essa tendência, porque eu acho que nós somos uni. Eu acredito nessa uni. Então eu trago um pouco de cada, que esse pouco de cada seja lindo e belo e floresça dentro de cada um de vocês, assim como floresce dentro de mim, ok? Então trouxe para vocês Fênix e trouxe a flor de lótus. Agora vamos falar sobre a numerologia que eu escolhi, porque dia 14 e porque dia 28. Então vamos lá. Dia 14 de 7 de 2023, se você somar a soma de todos esses números, dará no final o número 1. O número 1 é o princípio. E espiritualmente falando, ele é muito importante na numerologia. É onde tudo se inicia. É o começo que simboliza a completude, o início de novos caminhos, de uma nova jornada. Ele traz força, né? Um empurrão, força, né? E tá dentro dessa numerologia tem a liderança, a inovação, ser original, ser criativo. Então, o número 1. Ok? E por que então dia 28/7 simboliza os diversos estados do nosso espírito? Alegria, tristeza, raiva, todas as nossas emoções. Ele também pode ser simbolizado pelas 6 pétalas. Pelas 6 pétalas, gente, da flor da vida, né? Que já é o início de tudo, a flor da vida, tá bom? E também pelos triângulos equiláteros formando, né? Quando a gente forma, quando nós fazemos a ligação dos pontos da nossa flor da vida, nós temos o triângulo equilátero que forma a estrela de Davi, né? Que recebe o nome de hexagrama e representa a religião judaica, né? E representando também o céu, a terra, o feminino e o masculino, né? É um número conciliador, é um número de ligações e vibrações e manifestações artísticas. Eu estou
mostrando para vocês a deusa da criatividade. Ok? Então, número 1 e número 6. Olha que lindo. Eu tava olhando aqui do lado porque eu tô com o meu computador aqui, tá? Eu não consegui colocar assim para ficar mais fácil. Então, ele tá aqui, eu tô lendo aqui, tá? Porque algumas informações podem passar despercebidas, né? Então, é bom a gente sempre ler. Ainda mais que a memória não ajuda, né, gente? Tem hora que não ajuda e a gente tem que compreender isso. Então, falei para vocês aí dos arquétipos, Fênix e Flor de Lótus, e falei para vocês também da numerologia. Vamos falar um pouquinho da meditação? Meditação. Meditação, eu gosto muito, muito, muito da fala de Osho. Quem foi Osho? Deixa eu falar aqui para vocês, né? Osho foi um indiano, tá? Um indiano, um líder espiritual indiano, que ele sempre trabalhou muito com a questão da meditação, nas técnicas da liberdade através da meditação, valorização do humor, criatividade, celebração e até mesmo a libertação sexual. Olha que lindo, né? Então ele veio aí, né, ele já é aqui do século 20 para o século 21, né? Então ele traz para a gente algumas inovações na questão espiritual, falando da meditação. Que a meditação não é concentração. Meditação é um estado de consciência, porque você pode meditar aonde você estiver. Quando você tiver essa consciência que você pode meditar aonde você estiver, e poucos minutos ao dia, você não precisa ficar meditando o tempo inteiro, né? E você não precisa também estar somente na posição de lótus para meditar. O que ele quer dizer que você pode meditar desenhando, pintando, tocando, dançando, né? Até mesmo no trânsito. Porque quando você medita, você está falando com você mesmo, né? Então as pessoas muitas vezes elas colocam, né, a questão da meditação, que é preciso, né, que é preciso da perspectiva espiritual relaxar para meditar e não meditar apenas para relaxar, que seria o ideal, né? Então, assim, você está num trânsito fervendo, e você fala assim, eu posso meditar? Pode. Você está no trânsito, o barulho faz parte, tudo que está à sua volta faz parte. Então, você apenas vai parar ali naquele momento e pronunciar algumas palavras que possam te trazer paz. E observar você, né? Não é se concentrar, porque se você se concentrar, você vai perceber o barulho e isso pode te irritar. Mas é um estado de consciência. É um estado de consciência. É diferente. Entendeu? Então, quando nós meditamos com as mandalas, nós temos as duas formas de meditação. Nós temos a ativa e a passiva, porque nós estamos trabalhando, nós estamos pintando de forma consciente, né? Estamos concentrados. E nós estamos observando a nossa respiração. E estamos trazendo para esse momento os elementos da natureza que nos conectam. Então, nós trabalhamos a meditação ativa e a passiva. Então, nós trazemos, sim, a concentração. Mas a meditação em si, você vai poder meditar em qualquer lugar. Né? E eu costumo dizer que a meditação e a oração são irmãs gêmeas. Né? Então, assim, é um antídoto para o estresse, reduz a ansiedade e a depressão, como nós já falamos, que é o caso das mandalas, diminui o risco de doenças cardiovasculares e traz totalidade para a mente e equilíbrio. Então, a meditação que nós vamos trabalhar aqui, nós vamos trabalhar as duas meditações, a ativa e a passiva.
Quando uma pessoa está meditando ativamente, vamos colocar aí, dançando. Ela dança, 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 que ela se perde dentro dela mesma. Na realidade, ela não se perde, ela se encontra. E quando ela para de dançar, ela fica em estágio de flow. Porque ela estava em estágio de flow, aquilo dá uma sensação de prazer, de alívio. Isso é meditar também. Então você pode meditar de vários jeitos, né? Tem um filme que representa muito isso. É um filminho, um desenho animado, que é o Soul, né? Então, quem quiser assistir esse filminho, esse desenho, ou quem já assistiu, pode perceber isso no Soul, porque é quando o personagem, né, um dos personagens, ele está procurando o propósito de vida dele. Qual é o propósito de vida dele? E é muito interessante que mostra essa forma de meditação. É muito legal, tá? Então, nós vamos trazer para nós essa forma de meditação também, tá? Nós vamos trabalhar a meditação ativa, com as mandalas, pintando e vamos criar a nossa mandala no final, essa busca pela nossa criança interior, né? Falando de cores e emoções, de poder pessoal através desses arquétipos que nós vamos estar trabalhando, e vamos também meditar, ok? Eu trouxe para vocês aqui uma meditação que as minhas alunas, elas já conhecem de uma forma, e só que eu escrevi ela de outra para a gente poder começar, tá? Então eu vou aumentar aqui um pouquinho o nosso som agora, para a gente poder começar esse momento, tá? E eu vou pedir para vocês, do jeitinho que vocês estão aí, sentadinha na cadeira, tá? Sentadinhas assim. Relaxem, né? Coloque as duas mãos nos joelhos, tá bom? Nós vamos respirar 3 vezes. Vamos puxar o ar e soltar devagar. Então você vai prestar atenção na sua respiração nesse momento, tá bom? Então por 3 vezes. Tô aumentando o som aqui. Olha, mãozinhas no joelho, costas retas, ok? Vamos puxar o ar 3 vezes. Ó, puxa o ar e solta devagarzinho. Puxa o ar e solta. Puxa o ar e solta mais uma vez. Ok? Esse é o começo para a gente começar a trabalhar a meditação, no caso aqui, passiva, tá? Sentadinhos, mãozinhas no joelho, costas apoiadas, uma forma confortável para você estar, ok? E prestar atenção na sua respiração. Agora, eu preparei para vocês aqui um texto, tá? Que eu vou ler para vocês, tá bom? Eu vou estar lendo para vocês. E aí, como eu vou estar lendo esse texto para vocês, eu vou colocar uma imagem aqui para vocês, tá? Uma imagem, tá? Eu quero que vocês continuem, quem quiser ficar com o olhinho aberto pode ficar, mas de preferência continue na posição com as mãos nos joelhos, ok? Postura reta, mas de forma confortável, tá? E prestem atenção no mantra que eu vou passar e que depois eu vou mandar para vocês aí, ok?
eu me liberto de um jeito de sentir. Eu deixo ir. Estou grata por tudo que passou e assim que estou. No fundo do meu ser, vou renascer. Eu vou renascer. Com todo o meu amor, eu vou viver. Nessa nova jornada, vou me conectar para novas possibilidades eu despertar. E num lindo jardim eu vou florescer. Sim, eu vou florescer. Vamos respirar novamente 3 vezes. Puxe o ar. Puxe o ar. Respire. Coragem. Solte todo medo. Mais uma vez, respire. Coragem e solte todo medo. Mais uma vez, respire, coragem e solte todo medo. Prontinho. Esse foi o início da nossa parte de conhecimento, ok? Vou passar para vocês o segundo exercício, que será a segunda mandala que vocês irão pintar nesse processo, tá bom? Vou passar para vocês também depois, né, nosso outro vídeo que vai falar sobre o poder pessoal, que são as cores e as emoções. Então, portanto, nesse primeiro momento, é isso. Passei para vocês, vou passar esse mantra por escrito no grupo, tá bom? Para vocês fazerem, ok? Então aqui, está feito, está feito, está feito. Gratidão, namastê, beijocas de luz da Rô. Espero que tenham gostado desse nossos 2 primeiros encontros, parte A e parte B. Espero vocês no próximo.